Chegamos ao momento da pregação e vamos abrir a palavra de Deus no capítulo 3 da carta de Paulo aos Filipenses e vamos ler o texto entre os versículos 1 a 11. Diz assim a palavra de Deus: Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amém. Em quais obras de justiça confiar para a salvação? É o título do nosso sermão. A maior questão do homem é como se apresentar diante de Deus depois da morte, por causa dos seus pecados. Porque a forma como ele vai se apresentar diante de Deus vai dizer qual é o destino eterno dele. O homem morre e ele tem que se apresentar diante de Deus. E a sua eternidade vai ser definida. Se ele vai ficar no céu ou vai para o inferno. E quem primeiro se apresenta ao homem para dizer como ele deve se apresentar a Deus é o coração enganoso dele. Ele é quem primeiro se apresenta ao homem desde muito cedo e diz: você tem como se apresentar diante de Deus e ser absolvido. Faça boas obras. Use sua vontade, seu ser, para fazer boas obras. Porque Deus é um Deus de bondade. E Ele não vai rejeitar aquele que faz boas obras. Aquele que faz obras erradas, são perversos, maus, esses vão para o inferno. Mas o homem que faz boas obras, esse vai para o céu. Irmãos, a maioria esmagadora dos homens sobre a face da terra acredita nessa proposta do seu próprio coração, sem considerar que o coração é enganoso, corrupto, sem considerar Cristo. Nem Cristo fala: basta você fazer boas obras, morre, se apresenta diante de Deus, recebe o bem-vindo. Venha para cá, meu filho, você fez muitas coisas boas lá embaixo e seu lugar está aqui reservado. Todos os dias nós vemos nas redes sociais: ó, fulano morreu, que Deus lhe deu um bom lugar, porque era uma pessoa muito boa. Esse engano vem do próprio coração. E ele convence mesmo todos os homens disso. Os homens acreditam nessa mais mentirosa solução para uma questão tão crucial que diz respeito à eternidade da pessoa. Mas a Escritura diz diferente. Sabemos que por mais boas obras que eu faço, sempre são boas obras maculadas pelo pecado, porque são feitas por um pecador, e nunca poderão suportar a investigação de Deus. Deus há de encontrar falhas nas nossas melhores obras, e Ele as rejeita, porque Deus é absolutamente santo. Ninguém tem como se apresentar diante de Deus
de peito aberto, baseado na sua bondade, nas suas boas obras, porque ele será rejeitado imediatamente, sumariamente. Então, o meu propósito é lhe dizer que nesse mistério, essa solução de Deus em Cristo Jesus, de cobrir o pecador com outra justiça, com outro nível de boas obras, é o que vai salvar o pecador. E essa outra justiça, esse outro nível de boas obras, que é um nível de boas obras infalível, 100% eficaz, são as obras da justiça do Senhor Jesus Cristo, como homem que viveu aqui na terra e teve uma vida impecável, imaculada, sem qualquer defeito. Nos convinha um sacerdote dessa forma, como vimos nesta manhã, completamente separado do pecado, separado das práticas dos pecadores, mas absolutamente santo. Deus só aceita as obras do seu Filho, e essas obras do seu Filho estende sobre todo aquele que desacredita de si e corre para ele, clamando por essa justiça. Então, com esse título, em quais obras de justiça confiar para a salvação, eu trago duas lições que estão aqui contidas no texto. E eu responderei a pergunta: em quais obras de justiça confiar para a salvação? E a primeira resposta, primeira pergunta, primeira lição: nas obras de justiça dos homens? Vamos confiar para a nossa salvação nas obras de justiça dos homens? E eu quero aqui responder dizendo três coisas. A primeira: quem são os incentivadores para que os homens confiem nas suas obras de justiça? Na primeira parte do versículo 2, diz assim: acautelai-vos dos cães. Sabe que tem uma exclamação, está vendo? O apóstolo dá um grito para que acordem os seus ouvintes: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros. É um grito, irmãos, que ele dá. Ele está preso em Roma e foi informado que falsos pregadores estavam disseminando ensinos falsos no meio da Irmandade. E ele vai tratar dessa questão agora, a essa altura da sua carta. Mas antes de tratar, eu quero chamar a atenção dos irmãos para duas coisas que o apóstolo diz. A primeira está no versículo 1. Ele diz assim, primeira frase do versículo 1: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Ele está dizendo que os crentes mantenham a sua alegria no Senhor, isto é, que mesmo em meio aos ataques dos falsos mestres, eles, ao invés de se entristecerem, se sintam alegres no Senhor, porque a alegria do crente, por estar baseada no Senhor, não depende de circunstâncias externas, sejam de paz, sejam de guerra. E a segunda coisa é o que está na segunda parte do versículo 1, quando ele diz assim: a mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. O que é que ele está dizendo aqui? Que vai repetir ensinos anteriormente transmitidos, porque quanto mais ele repetir, mais esses ensinos servirão de segurança para os ouvintes. É aquela história que o professor diz: nunca é demais repetir. E o pai diz para os filhos: nunca é demais repetir. Os pais repetem para os filhos e repetem, repetem e repetem. E os pais nunca se cansam. E Paulo diz aqui: não é nenhum enfado para mim repetir isso para vocês. Ele diz: a mim isso não me desgosta. Eu repito quantas vezes for necessário essa lição para vocês, de tão importante que ela é. Então, depois de dizer isso, ele diz aqui no versículo 2: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros. Quem são, irmãos, esses? Quem são esses? São falsos crentes. Escuta agora: judeus que insistiam em sair atrás de Paulo. Paulo ia fundar uma igreja, deixava a igreja organizada. Quando Paulo saía, eles encostavam. Eles invadiam essas igrejas cristãs de gentios, fundadas pelo apóstolo, com muitas lutas, como nós temos aprendido aqui na Escritura, muitas dificuldades, muita perseguição. E eles entravam sorrateiramente nas igrejas, afirmando ser necessário cumprir certos rituais da lei como fator para completar a salvação.
A graça sozinha não é suficiente não, viu? Quero logo dizer isso a vocês. Somente a graça não salva não. É preciso acrescentar mais alguma coisa, algum ritual da lei. Então o apóstolo os chama de cães. São os cães. Por que ele chama de cães? Os cães sempre foram considerados em Israel animais imundos. Porque dentro do estilo de vida dos cães, eles têm duas práticas abomináveis, irmãos, aos nossos olhos. Principalmente nós como crentes. Primeiro, eles comem o seu próprio vômito. E comem também o vômito de outros cachorros. Se deliciam com aquilo, irmãos. Segunda, o estilo de relações sexuais deles é terrível. É uma multidão de cães para uma só cadela, quando está no cio. Então os judeus olhavam para ali, então são os animais imundos. Interessante é que os judeus é que chamavam os gentios de cães, por considerá-los imundos. Principalmente por causa daquelas práticas dos cananeus, que a gente sabe de Levítico 18. Os judeus olhavam, são um povo imundo. A Bíblia diz, esse povo é imundo mesmo. E os judeus olhavam para os gentios, são os cães. Mas aqui, irmãos, quem estão sendo chamados de cães são eles, os judeus, pelo apóstolo Paulo. Esses judeus são falsos crentes, que pregavam uma mistura de graça e obras para a salvação. A imundície deles está exatamente nisso, em tomar, irmãos, essa santa graça de Deus, que a gente chama de graça suficiente. A graça é suficiente para salvar, não precisa de mais nada. E eles tomavam essa graça, essa puríssima graça, e contaminavam com uma mistura de quê? Obras pessoais de justiça, todas maculadas com seu pecado, dizendo que essa sim é a fórmula da salvação. É a graça de Deus, mais as suas boas obras. Nada mais é de ontem. Por isso que o apóstolo dá um grito: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros. Ele grita mesmo: tenham cuidado com essa raça, não se misturem com eles, não os ouçam, não lhes deem ouvidos aos ensinos, não os convidem para falar, tenham cuidado com eles, tenham cuidado. Irmãos, não é isso que está ao nosso redor? É isso que está ao nosso redor. Pleiade de pregadores falsos, ensinando que a graça sozinha não é suficiente para salvar o pecador. Olha, pecador, Deus já fez a parte dele, agora faça a sua. É preciso uma parte sua. Sem essa parte sua, não será possível a salvação. Você vai para o inferno, se você não fizer a sua parte. Então eles pregam, irmãos, que é preciso o pecador mover a sua vontade, exercendo o seu pseudo livre-arbítrio, né? Por isso dizemos iguais ao apóstolo: acautelai-vos desses. E eu fico pensando, quantos anos, irmãos, nós não estivemos nas mãos desses cães? Quantos anos? Enganados por eles, presos por esses cães, esses maus obreiros, aprisionando-nos naquelas doutrinas falsas, e a gente sofrendo ali, sem saber o que era, na nossa ignorância, presos, irmãos. E quantos irmãos fiéis estão hoje presos nessas teias desses cães, que dizem que a graça de Deus sozinha não é capaz de salvar? É preciso uma cooperação do homem, uma associação, uma forcinha. Você tem que fazer a sua parte. Nada mais enganoso, irmãos, nada mais enganoso. Então, os incentivadores dessa doutrina falsa, que o homem pode fazer boas obras para se salvar, são esses cães, irmãos. A segunda coisa, qual é a designação que a Escritura dá a isso? No versículo 2, na segunda parte, está escrito assim: depois que ele diz acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, ele diz: acautelai-vos da falsa circuncisão. Isso aqui é o termo técnico, a designação usada pelo apóstolo para dar nome, né, ao que eles ensinavam. Eles ensinavam falsa circuncisão. Circuncisão significa cortar em redor. Circum, ao redor. Cisão, corte. A gente sabe disso, né? Então significa cortar ao redor, e todos sabem do que se trata, a circuncisão. Os hereges ensinavam
que era preciso que os crentes gentios se circuncidassem antes que pudessem ser considerados salvos. Vocês podem até ter recebido a graça, mas não serão salvos se não se circuncidarem. Diziam isso. Que era um absurdo, que Deus mesmo instituiu a circuncisão. Foi Deus que instituiu a circuncisão. Mas quando Deus instituiu a circuncisão, irmãos, Ele nunca estava pensando que aquilo era sinal de salvação. Aquilo devia ser um sinal para que o judeu dissesse assim: eu estou em aliança com Deus, mas o que me transforma é a palavra, é conhecer o seu caráter, a sua graça, essa lei perfeita, as normas, o sacrifício que tipificava o sacrifício do Cordeiro de Jesus Cristo. Era isso, que era uma circuncisão do coração. E o Senhor disse lá isso em Deuteronômio capítulo 10, com todas as letras, irmãos, para que eles não ficassem pensando que era aquela questão de circuncisão lá do prepúcio. Versículo 16 de Deuteronômio 10, Deus dá um grito aqui, viu? Circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Eu sei que você já tem a circuncisão, que é o selo da aliança, mas a circuncisão que eu quero é a do coração. Essa outra fica apenas como uma manifestação externa, que vocês estão circuncidados no coração. Quer dizer, um coração aberto que recebeu a palavra de Deus, tirado daquela capa de pedra. O coração precisa ser rasgado ao redor pela palavra de Deus. É isso que o Senhor está dizendo. Então, esses mestres também tinham chegado à igreja lá na Galácia. E Paulo, certa vez, lhes disse: se vocês dão tanto valor à circuncisão como meio de salvação, por que é que vocês não se castram de todo? Veja Gálatas 5. Foi até um texto que lemos nesta manhã. Gálatas capítulo 5, versículo 12. O contexto ali é que Paulo vem falando nessa questão da circuncisão, que os mestres lá que chegaram na Galácia estavam insistindo que os irmãos se circuncidassem. E Paulo disse no versículo 12: tomara até que se mutilassem o que vos incitam à rebeldia. Essa frase, se mutilassem, é se castrassem. Se vocês dão tanto valor ao prepúcio, à circuncisão do prepúcio, então por que vocês não se castram logo, se acham que é isso que vai salvar? Então Paulo usa uma linguagem até irônica, irmãos, contra esses falsos mestres que estavam também atormentando a consciência dos Gálatas. Por isso que ainda em Gálatas capítulo 5, versículos 2 a 4, o apóstolo bateu forte aqui ao dizer o seguinte: eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Não vai adiantar nada o sacrifício de Cristo para vocês. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Quer se justificar pela lei, então está obrigado a guardar toda a lei de forma perfeita. Vai conseguir? 4. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Então, Paulo é muito duro, muito radical contra essa questão, irmãos. Então, meus irmãos, essa raça de víboras enfatiza as obras de justiça pessoais como fator de salvação. No caso aqui, a circuncisão da carne, que essa é a designação desse mal. Hoje nós poderíamos chamar que a designação dos nossos dias é o tal do livre-arbítrio. Ninguém hoje mais obriga ninguém a se circuncidar, nem se prega mais isso. Essa questão da circuncisão ficou lá no tempo, mas o princípio está presente nos nossos dias, através desse ensino do livre-arbítrio. Você tem que fazer alguma coisa para se salvar. Você tem que fazer a sua parte. É o mesmo princípio que os judaizantes estavam atormentando as igrejas recém-fundadas pelo apóstolo. Agora, o conteúdo. A partir desse ponto agora, o apóstolo ele enumera as obras de justiça nas quais os homens confiam para a sua salvação. E ele mesmo dá um exemplo, porque ele era um. Irmãos, olha, eu falo com toda a autoridade, ele diz, porque eu era um desses. Quantos anos eu não passei enganado, pensando que ia me justificar de Deus pelas minhas boas obras? Quantos anos eu não passei enganado? Ele diz aqui no versículo 4 de Filipenses 3: bem que eu poderia confiar também na carne, assim, nas suas boas obras, certo? Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Por que esse eu ainda mais? Por quê? Porque Paulo fazia parte do povo de Deus, segundo a linhagem de Abraão. Deus fez aliança com Abraão,
e com a sua descendência. Paulo estava incluído. Mas Deus não fez aliança com nenhuma outra nação. Sabemos disso. Só foi com Abraão e a sua descendência. Então daí eu ainda mais. Ele está se dirigindo a uma igreja de judeus. Se vocês pensam que pode se justificar, eu ainda mais. Mas em que é que consistia essa outrora autoconfiança de Paulo? Em que Paulo confiava? Ele vai relacionar agora. Versículo 5, repare. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Muitas coisas ele diz aqui. Vamos ver rapidamente cada uma delas. Ele começa falando da circuncisão. Circuncidado ao 8º dia. E essa era a tecla que os falsos mestres mais batiam. Porque isso se reporta a Gênesis 17. Se você quiser acompanhar, Gênesis 17, versículos de 9 a 12, Deus está reafirmando a questão da circuncisão, ao dizer assim: disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. 2 pontos, veja para a aliança. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias, que a medicina diz que é o tempo para que o sangue coagule, do bebê coagule, esteja coagulado. Hoje os médicos, assim que o bebê nasce, eles dão lá uma injeção para coagular de imediato, né? Mas antigamente não tinha esse negócio. Então o 8º dia, naturalmente, a natureza dava as características de coagulação. Versículo 12: o que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa, como comprado, a qualquer estrangeiro que não for da sua estirpe. Então Paulo disse: eu sou esse camarada, eu fui circuncidado ao 8º dia. Também ele disse: eu sou da tribo de Benjamim. Irmãos, Benjamim, dos 12 filhos de Jacó, foi o último. E foi o único que nasceu lá na terra de Canaã. Os outros todos nasceram fora da terra de Canaã. Quando ele diz assim, da tribo de Benjamim, ele disse: eu sou tão judeu quanto era Benjamim. É isso que ele está dizendo. Sou um camarada legitimamente judeu. Depois ele diz: hebreu de hebreus. Por quê? Ele diz hebreu de hebreus. Porque muitos hebreus eram filhos de casamentos mistos. O pai hebreu casou com uma mulher de outra nação. Ou uma mulher hebreia casou com um homem de outra nação. Então o filho não era hebreu de hebreus. Paulo disse: eu sou hebreu de hebreus. Papai era hebreu, mamãe era hebreia. Então eu sou hebreu de hebreus. Era legítimo mesmo. Depois ele diz, findando o versículo 5: quanto à lei, fariseu. Por que ele diz isso? Porque o farisaísmo era considerado uma seita, irmãos, que cumpria o rito externo da lei a rigor. Entenderam? O fariseu, você não pegava ele em defeitos, não. Cumpria a lei do ponto de vista externo, rigorosamente. Em Atos 26, Paulo está fazendo a sua defesa diante do rei Agripa, e ele se reporta ao rei Agripa o que era antes de ser um cristão. Ele diz assim em Atos 26, versículo 5. Veja que o título é: Paulo discursa perante o rei Agripa. Versículo 5 ele diz: porque na verdade eu era conhecido deles dos judeus, desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu, conforme a seita mais severa da nossa religião. Então o fariseu era aquele sujeito detalhista, que procurava seguir a lei nos detalhes, irmãos, nos detalhes mesmo. Então ele está relacionando a sua perfeição. Eu era isso, era um cara perfeito. Hebreu de hebreus, da aliança, da tribo de Benjamim. Quanto à lei, eu era fariseu. Um elenco enorme de perfeições humanas. Não sabia ele na época que tudo isso era maculado com o pecado dele, que ele era um pecador. No versículo 6 ele continua, em Filipenses 3.
Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Quando ele diz quanto ao zelo, perseguidor da igreja, é porque eu sou judeu, minha religião é o judaísmo. Qualquer outra coisa que surja dentro do Estado de Israel, na Terra Santa, que tenha outro nome que não seja judaísmo, nós nos opomos, nós nos levantamos veementemente e procuramos abafar imediatamente. Porque aqui na Terra Santa somente o judaísmo com a lei de Moisés. Outra coisa nós não toleramos na nossa pátria. Então é isso que ele está dizendo. Depois ele diz a outra coisa: quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Aqui ele diz, irmãos, que tudo aquilo que a lei mandava fazer, ele fazia de modo correto. Você não encontrava assim, Paulo, você errou nisso, ou Paulo, você errou naquilo, não encontrava. Era aquela perfeição exterior, sabe, irmãos? Aquela perfeição exterior. Ele confiava nisso. Então Paulo cita todo esse lucro, sabe, irmãos, das boas obras de justiça própria em que ele acreditava. Era nisso que ele confiava. Ele disse: não é possível que eu, chegando na presença de Deus, com todo esse elenco de perfeições, eu não vá me salvar. Deus não vai me aceitar. Não é possível isso. Era assim que ele acreditava piamente antes da conversão. Aí, irmãos, pergunto: você vai confiar nas obras de justiça pessoais para se justificar diante de Deus? Você que está me ouvindo? Homens que foram muito mais aperfeiçoados na carne do que você chegaram à conclusão que era impossível, como Paulo, obter a salvação de Deus por esse método. Pergunto: você vai continuar tentando? Você que está me ouvindo e que ainda confia nas obras, vai continuar tentando esse método? Tentando em algo que diz respeito à sua existência eterna? Abandone, pois, esse modelo de confiar nas próprias obras, nas próprias justiças, porque o máximo que elas vão lhe fazer, o maior benefício que ela vai lhe fazer é lhe mandar para o inferno. Certamente, 100% de certeza. Não tem como ser diferente. É isso que está no seu projeto? Essa é a primeira lição. Você vai confiar nas boas obras. Em quais obras de justiça confiar para a salvação? Primeira lição: nas boas obras de justiça dos homens. Segunda lição: ou nas boas obras de justiça de Jesus. Então, para responder a essa pergunta, o texto nos diz três coisas. A primeira: confiar nas obras de Jesus é lucro. Confiar nas boas obras de Jesus é lucro. Versículo 7 diz assim: mas o que para mim era lucro, isto considerei como perda por causa de Cristo. Um dia o apóstolo, meus irmãos, ia para Damasco com uma patrulha para prender crentes. E perto de Damasco ele teve um encontro com Jesus, que apareceu a ele através de uma luz fortíssima, um holofote tão forte que o cegou, ficou cego, caiu do cavalo, ficou lá estendido no chão. Depois teve um diálogo com Jesus ali e entrou na cidade de Damasco. Ali, naquele diálogo com Jesus, ele entendeu as boas obras de salvação. Ele entendeu o que é o Evangelho. Ele foi iluminado pelo Evangelho da graça. E todas as obras de justiça dele, que ele chamava de lucro, ostentava aquele elenco, aquela relação, aquele rol, com maior orgulho. Ele passou a chamar de perda. É tudo perda. Vale de nada. Não vale de nada. Quer dizer, houve uma inversão. Houve uma inversão. O que eu pensava que era lucro é prejuízo. No versículo 8 ele declara em alto e bom som essa perda, para que não fique dúvidas. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Refúgio, irmãos, é o sobejo de qualquer indústria, que não serve para nada. Quer dizer, alguém poder, Paulo, tudo aquilo que você confiava não serve? Serve não. Mas em qual percentual que não serve? 100%, não serve de nada. Minhas boas obras, zero. Não serve de nada. Tudo perdido, tudo perdido. Se você tivesse morrido confiando nelas, aquela sua perfeição, inferno, eu ia para o inferno.
Ele diria claramente, ele está dizendo isso aqui: tudo perda, tudo refúgio. Eu encontrei outra justiça, valiosa justiça, essa sim, essa que é a boa, essa é que é eficaz. Como dizia o poeta, cessa tudo que a antiga música canta, que o valor mais alto se levanta. As obras de Jesus são o valor mais alto. Então, ele encontrou outro conteúdo, chamamos o bendito conteúdo, diferente daquilo que os falsos mestres sempre ensinaram, que a justiça de qualquer pecador não está em si, mas em Cristo. Meu irmão, olha, faça uma forcinha, venha para Cristo, olha, levanta a mão, vem aqui para frente, você tem livre-arbítrio. Irmãos, tudo isso é falso para o Evangelho. Isso não tem fundamento. Está convocando o homem para cooperar com a salvação. E quando um pregador faz isso, irmãos, é melhor que ele feche a Bíblia, porque ele não está pregando a verdade. Foi dessa forma que Paulo denunciou o conteúdo nefasto, mentiroso e enganoso dos falsos mestres. Porque, meus irmãos, quando você dá um testemunho pessoal e que você se coloca como um grande perdedor, esse testemunho é sempre eficaz. Quando você dá um testemunho pessoal que se torna um vencedor, que é um vencedor, é um testemunho que não deve ser dito. Mas um testemunho que é contra você pode dizer que você tem respaldo. E é isso que Paulo está dizendo. Eu pensava que era assim, eu fazia isso e isso. Foi tudo perdido. Foi tudo perdido. Eu conheci um ministro do Senhor que antigamente era um pregador arminiano. E ele dizia que fazia aquelas orações emocionais, contava histórias de crianças morrendo no braço da mãe, e daqui a pouco estava um auditório todo chorando, e ele comovendo o povo. Daqui a pouco ele fazia um apelo, vinha multidões para frente, e ele ficava satisfeito, mas quando ia para casa, ia na depressão, uma depressão lhe acometia, irmãos, e ele chorava, clamava diante de Deus, até que um dia Deus abriu um holofote no seu coração, disse: tudo que você está pregando está errado. E ele disse: joguei tudo fora. Então é um testemunho que pode ser dado. Joguei tudo fora, tantos anos de ministério, tudo perdido, tudo errado. Eu era um cão, eu era um falso pregador. Testemunho bonito da gente ouvir, irmãos, belo da gente ouvir. E é isso que Paulo está dizendo. Denunciou o conteúdo nefasto, mentiroso e enganoso que ele confiava, que eram as suas boas obras, que são as mesmas coisas que os mestres estão ensinando lá nas igrejas da região, inclusive a igreja de Filipos. Portanto, meu irmão, confiar na justiça oferecida por Cristo no Evangelho é renunciar a tudo que seja humano, por melhor que seja. De novo o versículo 8: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Ele diz: olha, o lucro está em confiar em Cristo, o prejuízo está em confiar nas suas boas obras. A justiça de Cristo vem sobre o pecador, que confia exclusivamente na perfeição das obras de Jesus, sem mistura, sem mescla, sem mix algum. Ele grita assim: eu não tenho justiça própria que procede da minha obediência à lei, mas eu tenho a justiça de Cristo, mediante a obediência de Cristo à lei, porque foi perfeita. Essa sim foi perfeita. Jesus Cristo se justificou diante do Pai pelas suas obras, mas eu não. Se eu for por esse caminho, eu vou ser reprovado. Se qualquer pecador for por esse caminho, vai ser reprovado, porque qualquer pecador é pecador, e Deus não aceita a obra de pecador. Mas Jesus foi perfeito, fez as justiças próprias e foi por elas justificado diante do Pai. Por isso que Paulo diz no versículo 9: eu quero ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão aqui é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Então vem da fé, irmãos, a justiça vem da fé. Quando o pecador cai em si e percebe que não tem chão debaixo dos pés, está no ar, sobre o abismo eterno, em desespero, ele então corre para buscar a justiça de Cristo, e essa vem pela fé, como ele está dizendo aqui no versículo 9:
É assim que o pecador obtém a justiça de Cristo. Então ele descansa no Senhor. Ele sossega, ele dá aquele ufa, como ele diz lá no versículo 3. Porque nós aqui somos a circuncisão. Não estou falando de circuncisão do prepúcio, não. Circuncisão do coração. Nós é que confiamos, nós é que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Que coisa, né, irmãos? A circuncisão verdadeira não é aquela operada no prepúcio, mas no coração, que conduz o pecador a quê? A adorar Jesus no culto, de modo espiritual, como estamos fazendo aqui agora, tendo sua glória apenas em Cristo. A minha glória está em Cristo. Eu não me glorio de nada que eu faço. Não me glorio de nada do que eu faço. Minhas obras são pecaminosas, mesmo as melhores. Mesmo fazendo aquelas obras que Cristo determinou que eu fizesse. Elas são mescladas de tanta imperfeição que não poderiam suportar a investigação do Senhor, diz a nossa confissão de fé. Só são aceitas porque são feitas em Cristo. Então é pela fé que recebemos a justiça de Cristo sobre nós. É por confiarmos em Cristo, irmãos. E o apóstolo finda dizendo as novas características de quem confia nas obras de Cristo. Eu confio nas obras de Cristo, mas continua no pecado? Não, tem alguma coisa errada aí. Ele diz, quem confia nas obras de Cristo, identifica-se com Cristo. Identifica-se com Cristo, versículo 10. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Esse versículo aqui aponta para a santidade de vida. E aqui eu destaco 3 frases. Primeira, para o conhecer. Estão vendo aí no versículo 10? Para o conhecer. Quer dizer, haverá nesse pecador salvo, que deixou de confiar nas suas justiças, passou a confiar na justiça de Cristo, haverá nele agora uma fome incomum de conhecer Jesus. É uma coisa que ele não controla mais, o desejo de conhecer Jesus. E ele sabe que é pelo Evangelho, por ouvir a pregação. Eu quero conhecer, para o conhecer. A segunda frase desse versículo 10. E o poder da sua ressurreição. Ele sabe, irmãos, que tem uma responsabilidade agora em comum de mostrar ao mundo em redor que Jesus Cristo ressuscitou. Ele está aqui, vivendo na minha vida. Ele tem essa responsabilidade. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição. Terceira frase. E a comunhão dos seus sofrimentos. Que é isso, irmãos? Ele também terá uma disposição corajosa de sofrer por causa do Evangelho de Cristo. Ele não vai fugir não da parada, como nós dizemos. Na hora de dizer a verdade, ele diz. Ele não se cala, não se omite. Se eu disser isso, eu vou ser perseguido. Eu digo, porque ele ganha essa característica, a capacidade de comungar dos sofrimentos de Jesus. Quando foi que Jesus tinha que dizer a verdade e não disse? Quando foi? Nenhuma vez. Todas as vezes que a ocasião pediu que ele dissesse a verdade, ele disse. É o nosso caso? É o nosso caso? Nós nos omitimos, irmãos, somos covardes. Então o crente que passa a confiar na justiça de Cristo, ele ganha também essa capacidade de comungar dos sofrimentos de Cristo, conformando-se até com ele na sua morte. Quer dizer, ele tem a disposição de sofrer por Cristo até, se preciso, morrer for. E no verso 11, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Observe os irmãos aqui que uma das características do crente é sofrer por Cristo, pelo Evangelho, podendo até chegar até a morte, né? Como milhares dos nossos irmãos experimentaram. Nós vimos recentemente com o irmão Daniel ministrando aqui o martírio de tantos crentes, irmãos, que eles sofreram. Eles foram até o fim. Eu defendo a verdade até a morte. E aqui no versículo 11 o apóstolo afirma que seja como for, seja de que modo for, quer dizer, seja de que modo eu venha a sofrer, seja de que modo eu venha até a morrer, eu tenho certeza que vou alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então o pecador transformado, que abandonou a justiça pessoal e assumiu sobre si a justiça de Cristo, ele tem uma nova disposição. Ele não mais sentirá aquele coitadinho. Quando ele sofrer, ele não vai dizer, eu sofrendo, eu um crente tão fiel, sofrendo tudo isso, que injustiça,
Ele não vai dizer isso não, irmãos. Vai dizer isso, essa frase vai ser banida dos seus lábios. Ele vai ter sempre uma discussão de sofrer por Cristo, que ele deu a justiça salvadora. Ele me deu a justiça dele, de tal forma que quando o Pai olha para mim, vê em mim a perfeição do Filho. Isso é uma coisa que não tem preço. Eu não posso ficar parado diante de uma coisa dessa. Eu dou a vida pelo Senhor, porque eu morrendo entrando no céu. Essa certeza agora invade o crente. É assim que o pecador transformado se identifica com Cristo, o seu Senhor, aquele que lhe deu a justiça salvadora. Concluindo, nós não somos salvos pelas nossas justiças pessoais, mas pelas justiças pessoais de Cristo. Nossas justiças pessoais não nos salvam. É pelas justiças de Cristo. E o que são as justiças de Cristo? A vida da obediência perfeita que ele teve enquanto esteve aqui na terra. Não pecou uma vez. Vimos nesta manhã aqui. Impecável, imaculado. Mas nem um pecadinho, não. Uma cabecinha de alfinete, não. Nada, não. Mas, não. A prova é que ele venceu a morte. Que a morte só segura no túmulo pecadores. Mas ele venceu a morte. Por isso que não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para fazer boas obras, aquelas que Deus já terminou. As boas obras nunca serão causa da nossa salvação, mas serão sempre efeito da nossa salvação. Nenhum pecador julgue que obterá a sua salvação por méritos pessoais. Eu lhe digo solenemente, não vai obter. Nem o pecador obtém a sua salvação por méritos pessoais. Se isso fosse possível, Cristo seria apenas uma das muitas opções. Mas não é. Cristo é a opção central. Ou você vai por ele, ou você está perdido. Você vai pela justiça dele, ou não será aceito. Também nenhum cristão julgue que vai perder a sua salvação. Não perderá. Aquilo que você não ganhou por méritos, não perde por deméritos. Não perde. Então, pecador não convertido, pecador que ainda confia nas suas boas obras de justiça para se salvar, eu lhe digo seriamente que o que ele aguarda é uma eternidade de trevas e dores. Por isso lhe admoesto a correr urgentemente para Cristo, em desespero até, para buscar a justiça que há nele, a justiça dele, porque é a única que pode lhe salvar. Se alguém falar diferente disso, não dê ouvidos, porque é um cão, é um mau obreiro. Afugente-o da sua vida, saia de perto dele. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém.